Nestes dias depois da Páscoa, preparamos o Pentecostes e durante estas semanas somos chamados a refletir sobre o Espírito Santo. Quem te bate à porta é o Espírito Santo. Ninguém pode ver o vento, mas o seu abraço envolve-nos. Ninguém pode modelar o fogo, mas a sua luz e calor inundam-nos. É o Espírito quem dá vida aos teus sonhos, desfazendo o medo da manhã que construíste nas sombras. A esperança cura e reconstrói vidas de angústia e dor. Depois da batalha perdida, o vento ergue o futuro e traz ânimo. Aquele que ergue as nossas almas e cunha o nosso sorriso, não o sentes? É o Espírito Santo quem bate à tua porta. Nestes dias de pandemia, todos vemos, ouvimos e lemos palavras e palavras durante os telejornais, à hora do almoço, à hora do jantar, mais os jornais, mais as notícias online, e ouvimos teorias e certezas, muitas palavras que não sabemos se são verdade, se são mentira. Palavras, palavras, palavras. E por isso hoje gostava de vos falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro silencioso de Deus. É o Deus que não se deixa aprisionar pelas palavras. É a força que entra por convite e que transborda para além do que podíamos sonhar. Mas quem é o Espírito Santo? O que nos dizem as Escrituras sobre o Espírito Santo? O Antigo Testamento fala-nos do Espírito de Deus que pairava sobre as águas antes da criação e que desempenhou um papel ativo, Ruá, o sopro criador que deu vida ao ser humano. Tudo o que foi criado pelo poder da palavra, mas o homem e a mulher foram formados e a vida foi-lhes soprada pelo sopro de Deus. É claro que a ideia do Espírito Santo como uma das pessoas da Trindade não existia para os autores do Antigo Testamento. O Senhor Deus é o único Deus. Mas hoje, enquanto a Igreja de Cristo, podemos dizer que o Espírito Santo é a força criadora, é a presença protetora do povo de Deus. O Espírito Santo recorda-nos a história da salvação, atualiza os ensinos de Cristo, infunde o amor de Deus. O Espírito de Deus é o Deus das promessas em ação. Recorda um versículo tão importante que se encontra em Joel 2:28. Derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Esta é a palavra de esperança para toda a humanidade. Homens, mulheres, escravos, não importa a condição. A promessa de Deus é para todos. Porque o Espírito Santo é o Senhor da esperança. O Espírito Santo é o Deus conosco no meio das lágrimas, das dificuldades, dos medos, das inseguranças. O Espírito Santo é a presença de Deus que fala quase sem palavras. É a testemunha que se revela ao coração. Deus criou tudo pela sua palavra. Jesus é o Verbo encarnado, mas o Espírito Santo é o movimento e a ação. É o sentimento que não precisa de palavras. Há uma passagem bíblica que eu gosto muito que diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E isso traz-me à memória um velho coro que diz: há momentos que as palavras não resolvem. Há alturas na nossa vida que as palavras não conseguem transmitir o que sentimos. Em alturas de grande tristeza, não conseguimos falar. As palavras parece que estão a mais. É a presença e são gestos que conseguem sustentar, amparar e fazer ultrapassar a situação. Há alturas em que não conseguimos falar,
apenas chorar e gemer. Há alturas da nossa vida que não conseguimos falar porque a dor é demasiada. E há alturas em que estamos tão felizes que apenas conseguimos rir, chorar, abraçar. É nas alturas de grande emoção, em que, como diz as Escrituras, as nossas entranhas se revolvem, que o Espírito Santo de Deus nos envolve, porque sabe o que sentimos e sabe que isso está para além das palavras. Ele nos capacita, nos fortalece, nos guia e nos envia. Se recordarmos a passagem de Atos 2 no domingo de Pentecostes, não há palavras por parte de Deus. Aquele que era o momento fundador, mas as palavras já tinham sido ditas. Tudo estava explicado. E no dia em que a igreja começou, o que a igreja reunida sentiu foi um vento. E o que viu foram línguas de fogo. O Espírito, sem palavras, deu a palavra aos discípulos. O Espírito Santo é o Deus que nos dá a palavra. É o Deus que inspira as palavras que são ditas ao coração. É um novo paradigma, é a encarnação. O Deus da palavra habita as suas criaturas e dá a palavra aos seus filhos. É a passagem do testemunho. Podemos pensar, mas então onde é que está este Deus? Onde é que o Deus das promessas está no meio da tragédia que vivemos nos dias de hoje? Como pode um Deus de amor permitir tanto sofrimento? Podemos dizer, não consigo ouvir Deus. Deus já não fala como a Bíblia diz que ele falava. Será? No meio desta pandemia, tenta escutar o Espírito Santo. O vento que não se vê, mas se percebe a sua ação. Procura os sinais e chamadas que ele te dá. O vento pode ser suave ou um temporal. Quem sabe, este temporal te está a chamar para servires e escutares a voz dos homens e das mulheres que precisam de ti. Quem sabe esta tempestade está a mostrar que este mundo, como está, é injusto, imoral e que precisa de vozes que gritem por aqueles que já não têm voz. Quem sabe que o que pensas que é silêncio de Deus é o tempo que Ele te está a dar para escutares a voz da criação a gemer, para perceberes que tu podes fazer a diferença. Quem sabe, o que tu ouves não é o silêncio, é o Deus que espera a tua resposta. Este mundo clama por libertação, socorro e justiça. O que precisas mais que Deus te diga? O Espírito Santo é o Deus da Bíblia. A Bíblia que é um Deus repleto de vento e de caminhos. As narrativas de chamada e de envio de Deus. A vida do povo de Deus é repleta de caminhos e plena de ventos. Um vento que transforma o caos em ordem, que sacode casas e civilizações. O Espírito Santo que não se deixa sequestrar em lugares a que chamamos sagrados. O Espírito não suporta esquemas. É um vento de liberdade, fonte de vida livre. O Espírito Santo pertence a um projeto aberto, não a um sistema fechado. E nós somos filhos de um Deus que nos dá a palavra, que nos envia a criar e a transformar o mundo, que dá voz aos seus filhos. O Consolador fica, permanece, ampara, para que as palavras sejam nossas. O Espírito Santo de Deus ensina-nos. Hoje é o dia da encarnação, para além das palavras. A chamada de cada um de nós não é encher as igrejas, a pregar sermões, a defender leis religiosas, a cantar hinos, a dar continuidade a uma organização. Em tempos de caos, de crise, de mudança, somos chamados a sermos filhos do vento, que sopra onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Somos chamados a ser peregrinos, nascidos do Espírito, filhos de Deus, sem raízes na terra, porque estamos a fazer uma sementeira divina. Somos nómadas que não colhemos,
apenas semeamos, esperando que o vento do Espírito espalhe estas sementes de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E contra estas coisas não há lei, apenas vento que sopra e dá vida. Queres ser levado por este vento? Queres voar?